a receita da fé de hoje. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Veja a diferença entre uma pessoa que fala que ama, mas não ama, porque ela não prova nada, e aquele que fala que ama e prova que ama. Olha a diferença. As pessoas aí fora, elas costumam dizer: eu creio em Deus, mas as atitudes que elas dão é de uma pessoa que não crê coisíssima nenhuma. Aqui você vê a prova de que Deus realmente nos amou. Aqui nesse versículo você vê claramente a prova que Deus, de fato e de verdade, Ele amou você, Ele me amou. Ele amou de uma maneira tão grande, como ele diz, de tal maneira que ele pegou, não foi um anjo não, ele pegou o seu filho e deu para morrer por mim. Amém, pessoal? Olha só o que é a pessoa provar o seu amor. E o que isso quer dizer, bispo, comigo? O que isso quer dizer com a gente? O Espírito Santo está dizendo: para que todo que nele crê não pereça. Como é que eu posso crer em Deus e padecer? Como é que eu posso acreditar em Deus e padecer nas mãos dos médicos, na mão da miséria, na mão do problema sentimental, na mão do problema econômico? Como é que pode? Eu não estou falando de não ter problemas, porque problemas sempre vamos ter. Mas como é que eu posso crer em Deus e ser envergonhado, não vencer os meus problemas, os meus desafios? O que nós precisamos parar e pensar é se de fato nós cremos. Porque se eu de fato creio, então essa palavra ela tem que se cumprir. Porque ele está dizendo: todo que nele crê não pereça. Então eu não posso aceitar padecer na mão dos meus inimigos. Porque Deus, Ele deu o seu Filho para que eu não viesse padecer. Deus, Ele sacrificou para que eu viesse a ter vida. E vida com quê? Com abundância. Mas essa promessa não é para todos. Essa promessa é para os que creem. E não crê de boca, crê com provas. Como é que eu sei se eu creio ou não creio? É simples. Você tem obedecido essa palavra? Não responda, pense. Você tem obedecido o que Deus tem te pedido? Você tem feito o que a fé tem mandado você fazer? Você tem feito o que Deus tem falado para você fazer, para você executar? Se eu não tenho feito, é porque eu não creio. Mas bispo, eu falo que creio. Tá bom, falar até o papagaio fala. Sim ou não? Mas eu falo uma coisa e mostro outra. E você não pode agir com uma fé emotiva, religiosa. Você tem que usar a fé com inteligência.
É como um casamento. O que adianta o marido falar para a esposa, eu te amo, e ela virar as costas e ele trair? Esse amor não vale de quê? De nada. Era melhor que ele não ficasse falando para ela, eu te amo, mas provasse que a ama com a fidelidade. Então, meu amigo, eu só quero que levante as mãos, você que diz assim, bispo, eu não aceito mais padecer, diante da doença, diante da miséria, diante do problema com meu filho que está nas drogas, eu não aceito mais padecer diante do problema sentimental, eu não aceito mais padecer diante da dívida que eu tenho, eu não aceito mais padecer diante do problema que eu tenho na minha empresa, eu não aceito mais padecer como eu tenho padecido desde o dia em que eu nasci. Eu não aceito mais. Um senhor disse para mim ali na porta agora, bispo, se Deus não mudar a minha vida hoje, eu me mato. Então eu vou dizer para o senhor agora, o senhor só vai se matar se o senhor não fizer a sua parte. Porque se o senhor fizer a sua parte, a sua vida começa a mudar. Agora, não queira que Deus mude a sua vida, se o senhor também não fizer o quê? A sua parte. Porque o problema da pessoa é ela querer que Deus ouça ela, mas ela não quer ouvir o quê? A voz de Deus. Não pense que Deus vai ter pena do senhor, não. Deus não tem pena de mim, Deus não tem pena de você, Deus é justo. Deus é justo. E Ele quer que eu ouça a voz dEle, e Ele vai ouvir a minha voz. Ah, bispo Alain, mas eu venho na igreja, e na igreja todo mundo pode vir, mas obedecer, nem todos obedecem. Está aí a receita para você nunca mais padecer. Leia comigo de novo, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Se a partir de hoje você dizer não para as tuas dúvidas, para o teu medo, se a partir de hoje você dizer não para esse mundo, não para as incredulidades, não para a voz desse mundo aí fora, você não vai padecer. Bispo, mas essa semana foi uma guerra. Isso pode acontecer. Tem semana que realmente chega mais notícias. É normal. É normal. Noé estava lá parado. De repente chegou uma má notícia. Vai chegar um dilúvio e vai morrer todo mundo. Mas Deus falou para ele, constrói o quê? Entra nela e você e sua casa vai ser salva. Noé tinha duas opções, ou crer, ou duvidar. Se Noé falasse assim, Senhor, eu creio, e ficasse de braço o quê? O que aconteceria com ele? Morreria. Então Noé poderia ter falado, Senhor, eu creio, mas ele teve que provar que ele cria. Como? Pegando a madeira, pegando tudo e construindo a arca, provando que ele acreditava no que Deus estava falando. Então aquela palavra de morte, aquela má notícia, para Noé se tornou uma bênção. É o que vai acontecer com você também.